Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 23 de setembro de 2019. Clube Brasileiro reage à zoeira do Porta dos Fundos, parte 6. Nada melhor que encarar uma zoação com bom humor, certo? Foi dessa forma que a Desportiva Ferroviária reagiu a uma brincadeira do canal Porta dos Fundos na segunda-feira, dia 29/07. No vídeo, Rafael Portugal interpreta um personagem cujo desejo é reencarnar como jogador de futebol. Porém, ao descobrir que será atleta do Desportiva do Espírito Santo, ele tenta convencer Jeová a ir para clubes de grande expressão na Europa, tais como Manchester, Chelsea, PSG ou Porto. Acaba sobrando piadas até com Vasco e Sport. Na terça-feira, dia 30/07, a Desportiva entrou na brincadeira, publicou uma foto de Rafael Portugal com a camisa do time e informou que ele era o novo reforço do clube após recusar ofertas de dois fortes concorrentes. Uma das consequências da reencarnação são as diferentes ordens de espíritos que Allan Kardec apresenta no Livro dos Espíritos a partir da pergunta 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado. São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão a terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mas que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. O espírito Miramês complementa no livro Filosofia Espírita volume 2 pela psicografia de João Nunes Maia: dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos, encarnados e desencarnados. As linhas divisórias escapam à nossa análise, entretanto, podemos fazer, como fazem na Terra sobre as classes, dividindo-as entre alta, média e baixa, sendo, para todas elas, a escala infinita. Assim como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar das escalas dos espíritos, outras escolas espiritualistas também fizeram as suas divisões, da maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Para melhor compreendermos o que é um espírito, ou o que somos, é bom que nos conscientizemos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca dois espíritos são totalmente iguais. No que concerne à evolução, sempre existe algum traço de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintoma espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos, o são em relação aos homens e não diante de Deus. A perfeição universal, a pureza total, somente o a possui, em todas as suas atribuições, portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos, o que, nos parece, nem Deus a fez. Ele criou as leis e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para percebermos o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos, por vezes, para determinada tarefa, porém, temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente, e é nessa influência que poderemos ser enganados não pelos espíritos inferiores, mas, por nossas inferioridades, que vibram em nossos caminhos. A superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual.
É, pois, o resultado do esforço individual, de passo a passo, e foi nosso Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas, mas o trabalho é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir o burel de carne, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. Devemos nos preocupar pouco com a escala a que pertencemos como espíritos, mas dar uma demão à nossa autoeducação em todos os sentidos, no que tange a moral. Todavia, necessário se faz que entendamos o que seja moral em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Se não tivermos estrutura para viver os altos preceitos do Evangelho, será bem difícil apresentarmos-nos como mestres dos que procuram aprender. No mundo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo, e, mesmo assim, dificilmente podes determinar a qual classe pertencem certas pessoas. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos o que de mal fazemos aos nossos irmãos, e anunciamos com todo vigor algum dever, que não passa mesmo de dever de cada alma. Deixemos quem quiser julgar a qual classe pertencemos, o que não nos interessa muito. O que o Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, por saber que o céu está em nós, bastando encontrá-lo, e se o encontrarmos, certamente vamos encontrar Deus e Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar a si mesma, observando a que faixa pertence na escala espiritual. Com base nessas considerações, conforme está no Livro dos Espíritos entre as perguntas 100 a 113, Allan Kardec subdividiu as ordens acima mencionadas em 10 classes, como veremos abaixo. Os espíritos imperfeitos não compreendem a Deus. A 3 ordem espíritos imperfeitos apresenta como caracteres gerais o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a intuição mas não compreensão de Deus. Subdivide-se a 3 a ordem em 5 classes principais. 10 classes espíritos impuros em que o mal é o objeto de suas preocupações, a linguagem é grosseira e muito baixas as suas inclinações. 9 classes espíritos levianos, seres ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos que maus, cuja linguagem é alegre, irônica e superficial. 8 classes espíritos pseudo-sábios, que possuem algum conhecimento, mas que julgam saber mais do que sabem, com linguagem de caráter sério e que, todavia, mistura verdades com suas próprias paixões e preconceitos. 7 classes espíritos neutros, seres apegados às coisas do mundo que não são suficientemente bons para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. 6 classes espíritos batedores ou perturbadores, seres cuja presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamento de corpos sólidos, são agentes dos elementos do globo e deles se servem os espíritos superiores para produzirem fenômenos dessa natureza. Os bons espíritos têm como característica o desejo do bem. A 2 ordem bons espíritos têm como característica o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo do bem e a compreensão de Deus. Contudo, os espíritos que a formam têm ainda de passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a bondade e sabedoria, os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. A 2 a ordem subdivide-se em 4 classes principais. 5 classes espíritos benévolos em que a bondade é a qualidade dominante. 4 classes espíritos sábios que têm mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. 3 classes espíritos prudentes ou de sabedoria que apresentam elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas. 2 classes espíritos superiores que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, e buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Os espíritos superiores encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar neste mundo.
A ordem espíritos puros apresenta como caracteres gerais não estar sujeita a nenhuma influência da matéria e revelar superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Uma única classe compõe um classe ou classe única espíritos puros, seres que já percorreram todos os graus da escala e, desse modo, se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura humana, não tem mais que sofrer provas ou expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, os espíritos puros gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades e às vicissitudes da vida material. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.